método catártico era utilizado por Freud no início dos tratamentos, com a imposição de mão, dando uma certa ordem, quase uma sugestão hipnótica, haja vista que ele estava estudando hipnose aos pés do Jean-Martin Charcot, né? E depois ele abandona tanto a hipnose como algum dos procedimentos do método catártico, a saber, sugestões, imposição de mão, e ele percebia que existia uma questão com a fala. E dali nasce a associação livre de palavras, de ideias. Único método que utilizamos. Porém, é interessante estudar esse primórdio, esse início, porque ele nos apresenta subsídios aqui para a gente poder estudar essa conversa de pulsão. Quando o método catártico ocorria, o paciente ele sentia emoções, se liberava de afetos, de traumas, através da lembrança, através de recordação, ele revivia a emoção e depois ele elaborava o que aconteceu. Não é à toa que o Freud começa a escrever sobre rever, repetir, elaborar, em um dos seus textos sobre inibição, sintoma e angústia. O que é importante para nós é observar que essa ideia da catarse, que é uma ideia de uma dramaturgia da época, onde os espectadores eles sofriam, né, um efeito por conta da própria teatralização que era ocorrida, apresentada na época. E isso tinha a ver com as sinapses, com a compreensão que os mesmos tinham do que estava acontecendo. Em consultório acontecia o mesmo, o paciente começava a falar, e eu acho interessante o que o Lacan, em 1950, começa a propor, que a fala, ela tem a capacidade de alterar realidades psíquicas. Quando um ser humano fala, além das emoções que ele pode sentir, via catarse ou via birreação, que é um desprendimento do trauma, ele altera a realidade psíquica que agora está acometida pelo sintoma. Que realidade é essa que é alterada, se não for a realidade traumática, a realidade do sofrimento, da repetição, a compulsão, o porquê cometemos os mesmos erros, repetimos os mesmos erros, tem a ver com a não compreensão da vida onírica, da vida psíquica. Pois bem, catarse, né, que não é surpresa para nós analistas. É importante quem vai atender na clínica social começar a se habituar ao fenômeno catártico. Acontece, o paciente começa a falar e um afeto começa a se apresentar, não necessariamente seguindo a regra linear, lógica da própria fala discursiva, ou seja, eu posso estar falando de uma coisa e concomitantemente sentindo outra coisa. Isso tem a ver com o fenômeno do inconsciente. Talvez por um lapso, por um ato falho, por uma troca de verbo, né? Por uma troca de pessoa, de lugar. Nem o fenômeno do sonho. Quando você sonha, você vai perceber que ele é uma representação num conteúdo manifesto. Ou seja, ele está representando um latente. Então, essa dicotomia entre o que eu falo e o que eu sinto está presente no sonho, está presente na fala, na associação livre e pode estar presente, como está escrito aqui no texto, essa descarga pode ser espontânea ou pode acontecer separada do trauma. Ou seja, você pode estar falando coisas no consultório, no coloquial, sabe? A fala, de repente, neurótica, robótica, autônoma, e você ter um afeto, sentir coisas quando fala.